Oi, pessoal, tô de volta aqui. Eu tô no meu escritório aqui. Eu só queria falar para vocês a respeito do Gênesis 1:7 que nós vamos falar hoje. Agora, eu só gostaria de lembrar que a gente desviou um pouquinho da última vez, porque eu senti de Deus que a gente precisava desviar, que a gente precisava falar a respeito de Isaías. Isaías foi um profeta muito grande e que ele falou a respeito de Deus, ele foi contra vários problemas que teve na época, né, dele, com relação aos profetas sendo mortos e tudo mais, né. Então, deixa eu só explicar para vocês esse daqui. Eu só tenho algumas pessoas me perguntando como é que uh, o meu marido foi salvo. Então, eu vou explicar para vocês. Meu marido e eu, nós crescemos na fé cristã. O meu marido era cristão, desde pequenininho, a mãe dele levava na igreja metodista e eu, desde pequena, fui levada na igreja católica. Agora, o mais engraçado é que quando ele me conheceu, eu me chamava que eu era católica, né? Eu acredito ainda em algumas coisas da fé católica, mas tem algumas coisas que me deixam um pouquinho assim a desejar. Uma coisa que eu não quero entrar em detalhe agora, talvez no futuro eu possa falar com vocês a respeito. Não é uma coisa assim, porque essa religião é boa, aquela é ruim, porque eu vou te falar uma coisa: religião nenhuma leva ninguém ao céu. O que leva ao céu é Jesus. Se você não tem um relacionamento com Jesus, não adianta de que igreja você é. Eu acreditava que eu ia para o céu, porque eu era uma pessoa boa, porque eu fazia tudo o que tinha que fazer, eu acreditava, sabe, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. Espera um pouquinho, talvez eu tenha mentido aqui e ali, para meu pai, para minha mãe, para o meu empregador. Eu não estava assim tão doente quando eu chamei que eu estava doente, que eu não queria trabalhar naquele dia. Então, se você pensar bem, a gente é culpado, nós mentimos, nós falamos coisas erradas, a gente ofende as pessoas, nós criamos contendas e Deus fala pra gente não criar contenda, infelizmente, né? Mas não tem como escapar. Então, na verdade, se você acha que você vai para o céu porque você é uma pessoa boa, você está enganado ou enganada. Eu conhecia Jesus desde pequenininha, mas não tinha um relacionamento pessoal com ele. Eu nunca tive um relacionamento íntimo do jeito que eu tenho hoje. Jesus vive comigo o dia todo. Eu falo com ele o dia inteiro. Eu oro o dia inteiro. Eu não sei viver sem Jesus. E às vezes eu me perco um pouquinho, eu fico assistindo televisão, e na televisão eu me perco um pouquinho, eu me sinto assim distante de Deus. Eu acho que a televisão de repente coloca a gente longe de Deus. Eu tenho sentido isso, sabe? A gente fica tão fissurada naquele negócio, a gente não pensa, mas entra aquela ideia daqueles filmes que aparecem. Hoje em dia não tem muita coisa boa para assistir. E eu procuro muitos filmes que são mais cristãos, que não tem sexualidade, que não tem nada com relação a qualquer coisa que me faça pecar, tá? Então eu procuro assim alguma coisa mais light, que a gente chama aqui nos Estados Unidos light, mais leve, né? Mas mesmo assim, uma coisa que eu achei incrível, uma vez Jesus me mostrou, teve um filme que estava passando aí, todo mundo amou aquele filme, que era com o Keanu Reeves, que é aquele cara do Matrix, né? Ah, ele fez o Devil's Advocate. Eu acho que é advogado do diabo, alguma coisa assim. Eu não sei como que seria a tradução para o português, porque o português muitas vezes eles mudam o nome do filme, mas em inglês é Devil's Advocate, que tinha ele e tinha o Al Pacino. O Al Pacino era o diabo. E o Keanu Reeves, ele conseguia ver quem que era o diabo, quem não era, quem pertencia ao diabo, quem não pertencia. Então, eu cheguei a ver, assim, eu não posso explicar o que que era, mas alguma coisa saía da televisão. Eu chamei o sangue de Jesus, botei o sangue de Jesus e aí sumiu. Aquilo que estava saindo da televisão voltou para a televisão. Outra coisa que eu vi foi naquele filme Joe Black, que é com o Brad Pitt.
também. Eu vi, naquele lá eu vi a morte saindo com as garras assim, ela com a foice, com as garras assim, exatamente como o pessoal desenha, né? Igualzinho. Eu vi saindo da televisão. Mandei o sangue de Jesus derramado na cruz e a morte voltou para a TV. Não entrou na minha casa, ô glória. Então, eu só estou falando dessas coisas porque a gente precisa tomar cuidado daquilo que a gente vê, né? Então, o que eu estava falando para vocês no começo é como Jesus abençoou a minha casa. E meu marido foi salvo, com certeza, depois de 7 anos que eu orei. Eu estava na igreja, estava indo na igreja já há 7 anos, desde aquela época que eu aceitei Jesus, 1995, novembro de 1995. Eu aceitei Jesus no coração e comecei a orar para o meu marido para ele ser salvo. E aí eu orei. E aí Jesus, eu estava na igreja, todo domingo eu pedia para a pastora, ora para o meu marido ser salvo. Eu não sabia se ele tinha salvação ou não, mas eu sabia que eu acreditava em Jesus e eu não tinha salvação. Depois que eu aceitei Jesus no coração, que eu vi que eu não tinha salvação. Que eu fui aceita por Jesus naquele momento que eu aceitei Jesus. E ele me abriu os olhos e ele me mostrou que se eu tivesse morrido naquele dia ou antes, eu teria ido para o inferno, gente. Oh, glória, como Deus é bom, que ele me livrou da perdição. Então, o que aconteceu? Eu orei por 7 anos. Aí teve essa mulher que chegou para mim e falou assim: onde está o seu marido? E eu falei para ela: não sei, ele está em casa, né? Mas ele não veio na igreja? Não, eu falei, ele é americano e ele não vem em igreja brasileira e também ele não acredita muito na igreja hoje, né? Então ele não quer vir. Aí ela falou assim: você está orando para o teu marido ser salvo? Eu falei, tô. Ela falou: então vai demorar. Meu marido demorou 20 anos para aceitar Jesus. Aí eu virei para ela e falei assim: glória, quer dizer que eu só tenho que orar mais 13? Sabe? Aí ela olhou para mim assim, achando que eu estava meio estranho, que eu falei: já ora 7 anos, só falta mais 13 anos para ele ser salvo. Glória, que bom. E foi assim que eu recebi. Eu estava, com certeza, eu não estava pensando de que, meu Deus, eu tenho que esperar mais 13 anos. Não, eu estava feliz. Eu falei: agora eu só vou orar mais 13 anos e ele vai ser salvo. Bom, cheguei em casa, ela achou estranho e tudo mais, né? Saí da igreja, nem sei o que aconteceu depois daquilo, porque eu só lembro dessa parte. Aí voltei para casa. Quando cheguei em casa, que já eram umas 11h30 da noite, meu marido estava esperando, e ele virou para mim e falou assim: onde você foi? Eu falei: eu fui na igreja. Eu falei: as crianças estão bem, eu trouxe as crianças tal, né? Que ele não queria ficar com as crianças, porque ele trabalhava à noite, e às vezes ele ficava muito sonolento durante o dia, né? Principalmente no domingo, à tarde, ele ficava muito sonolento e ele tinha medo de dormir e não escutar as crianças fazendo barulho, né? Que eles eram pequenininhos. Então eu levava as crianças comigo, eu levei para a igreja. Quando voltei, ele virou para mim e falou assim: ai, Margarete, você pode me chamar para ir para a igreja no próximo domingo? Porque eu estou precisando ir para a igreja. Oh, glória! Eu disse, aí eu falei para ele, Jesus vai te salvar, oh, glória! E aí ele foi na igreja, ele começou a ir na igreja, aí ele não gostou daquela igreja. Aí eu fui numa outra igreja, aí não gostou da outra igreja. Ele falou: tem que ser uma igreja americana. Aí procurei, aí eu descobri que tinha uma igreja perto da minha casa que eu não sabia a denominação. Eu falei: vamos lá naquela igreja. Fui lá, vi a igreja do pastor, gostei. Cheguei para ele e falei: acho que você vai gostar dessa igreja. A gente voltou, depois de mais de 1 mês e meio, que ele já gostava, estava engajado lá na igreja, ele vivia falando para mim: eu não quero igreja batista, não quero igreja batista. A gente foi descobrir que aquela igreja era a igreja batista. Então não adianta a gente falar eu quero, não quero, porque Deus coloca a gente no lugar que ele quer. E naquela igreja, alguns meses depois, ele foi batizado. Então demorou quase 8 anos para o meu marido ser batizado, tá? 7 anos e um pouquinho. Mas Jesus é fiel. Ele abençoou a minha família, a minha vida com a salvação para o meu marido. Se você tem algum ente querido aí, que é ovelha desviada ou que é
alguém que você gostaria que aceitasse Jesus no coração. Vamos orar em concordância agora, tá? Eu vou fazer isso daqui um pouquinho diferente, tá? Deixa eu orar aqui um pouquinho com você. Deus amado, Deus querido, glorioso que tu és, na tua bondade infinita, no teu amor, eu te peço, Senhor glorioso, que essa pessoa que está assistindo agora, que teve problema com a família, que teve problema com os irmãos, com o pai, com mãe, que até foi mandada embora de casa, Pai, por causa da tua palavra, por causa da tua salvação, Senhor, como eu fui mandada embora também de casa, Senhor, o Senhor, em nome de Jesus, seja misericordioso e leva a salvação para a pessoa que essa pessoa está orando, para o irmão, para a irmã, para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha, para o cunhado, para a cunhada, para o neto, para a neta, leva a salvação para essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Faz com que essa oração chegue até essas pessoas e eles se animem com a tua palavra e que o jugo, que as escamas dos olhos caiam, Senhor, que eles enxerguem a tua salvação. Em nome de Jesus eu peço amém. Obrigada por tudo e sejam salvos. Obrigado por tudo e amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ver um pouquinho aqui do Gênesis 1, 7. Eu vou ler o 6 para lembrar vocês daquilo que a gente leu. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. Para lá. A gente estava falando a respeito de águas antes, que a terra era uma bolinha de água, tá? E falava que a água estava ao redor da terra. Não tinha separação, que Deus precisou vir e separar as águas. Aí fala assim, que haja as águas um limite para separá-las em duas partes. Quer dizer, Deus dividiu os mares dos rios. Então separou, deixou alguma terra lá para o pessoal. Então não existe um mundo de água, tá? Existe um mundo que tem água, mas não existe um mundo de água hoje, tá? Como fez o filme, algum filme atrás, algum cara teve a ideia de falar que antigamente era tudo água. Ele tem razão, mas não tinha ninguém aqui, não existia pessoas aqui. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram acima. Aí é que tá. Quando chega nessa palavra, glória, eu vejo aqui que Deus está falando assim, eu separei as águas de baixo com as águas de cima, mas como que as águas de cima ficam sem atingir as águas de baixo? Quer dizer, existe água na terra e existe água no céu, mas como que a água fica separada? Aí é que tá. Em João, que eu não sei qual que é o João, deixa eu ver se tem aqui, engraçado que isso aqui não vai ter o João, mas eu sei que em João, eu preciso dar uma olhada, se vocês me derem uma chance, eu deixo dar uma pesquisada. Espera aí. Espera um pouquinho. Eu não pensei que eu fosse chegar nesse verso hoje, tá? Eu sei um pouquinho da Bíblia, eu sei ler, eu sei explicar, mas eu não sei às vezes o versículo onde que tá. Deixa eu ver, João 12, 24. Deixa eu dar uma olhada aqui. João 12, 24. Não, não é esse. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mais um pouquinho. Deixa eu colocar uma pausa aqui e já volto. Eu estou falando para vocês a respeito de João, que ele viu os cristais no céu, tá?
Então, quando João viu cristais do céu, na verdade aquilo era água. É que João não entendia a respeito de gelo, porque não existia gelo naquela época. Não existia gelo, não existia neve, não existia nada disso. Depois que veio a tempestade e tudo mais, né? Pelo menos ali naquela região de Israel, não existia gelo. Eles nunca viram gelo. Então ele não poderia dizer que era gelo, mas ele chamou de cristais, porque ele conhecia cristal. Então, as águas que ele está falando, que é acima, as águas de baixo e as águas acima, são as águas que são congeladas no firmamento. O que é o firmamento? É a separação entre a terra e tem um firmamento e depois tem o céu, tá? Existe esse firmamento, é a separação. E essa separação, eu vou falar para vocês, em Gênesis 1:8, e Deus ao firmamento deu o nome de céu. A parte passou e raiou amanhã, desculpa. A tarde passou e raiou amanhã. Esse foi o segundo dia. Eu estou tendo dificuldade de ler em português, porque faz quase 30 anos que eu não leio em português. Primeira vez em 27, 28 anos. Tá? Você me desculpa aí os problemas aí de pronunciar, porque ainda eu falo muito bem o inglês e falo inglês o dia todo. Então, aqui, em Gênesis 1:8, e Deus ao firmamento deu o nome de céu. Então, quer dizer, o que separa a gente da terra com o céu é o firmamento, com paraíso, é o firmamento. O trono de Deus está lá no paraíso, está lá em cima, tá? Então, o firmamento é aquele espaço que tem entre a terra e o reino de Deus, tá? Esse firmamento Deus chamou de céu. Agora, nesse firmamento o que tem? Tem cristais, porque é isso que falou a palavra de Deus várias vezes, tá? João falou que ele viu cristais, acredito que seja em Revelação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso é uma coisa aqui. Eu posso dar uma olhadinha num outro papel que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Em Revelação 21:11, eu vou traduzir para o português, porque eu estou lendo em inglês. Having the glory of God, her brilliance was like a very costly stone, as a stone of crystal clear jasper. Então aqui está falando de que tem uma em Revelação 21:11 fala, tendo a glória de Deus, o brilhante foi na sua deixa eu pegar o português, porque eu não estou conseguindo nem traduzir. Deixa eu pegar aqui o português. Deixa eu ver aqui. Português. Vou pegar João 12. Revelation 21:11. Espera um pouquinho. um 21:11. Fala assim: tendo a glória de Deus e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Fala a respeito do cristal aqui. Fala assim que é parecido com um jaspe cristalino, que era uma cor assim de água, tá? Uma cor cristalina, quer dizer que era um gelo congelado
alguns gases talvez, ou talvez alguma aparência verde, tá? Que chama a atenção de um jasper, tá? Cristalino, um jaspe cristalino. Mas mais para frente também fala a respeito do, deixa eu ver aqui, cadê o outro que eu vi aqui? Fala em Revelação, em Apocalipse 4:6. Deixa eu ir lá no 4:6. Deixa eu ver aqui, está mudando rapidinho. Vou mudar aqui. Então, Apocalipse 4:6 fala: também havia diante do trono como que um mar de vidro. Pera lá. Também havia diante do trono como um mar de vidro. Então, diante do trono tem um mar de vidro. Não é mar de vidro, gente, é gelo. É esse gelo que saiu de lá das águas que foram separadas, as águas de baixo com as águas de cima, acima do firmamento, tá? Acima do céu. Se lembre que tem mais de um céu, tem vários céus, tá? Semelhante ao cristal. Apocalipse 4:6 também havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Isso daqui é tudo a respeito do Apocalipse no final dos tempos. Então, a gente já vê João falando a respeito, porque João que falou de Apocalipse. Então, a gente já vê João falando, pera lá, tudo isso está acontecendo. A gente tem um firmamento, tem cristais ao redor do trono, não são cristais, são gelo. Fala a palavra de Deus, que Deus separou as águas do céu e da terra, que separou as águas de baixo com as águas de cima, tá? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Essas são as águas que estão ao redor do trono de Deus, tá? Depois, em Jó 38:8 fala: ou ainda, quem represou o mar estabelecendo-lhe portas quando este interrompeu do ventre materno? Eu não sei exatamente o que quer dizer isso daqui, mas vamos pensar aqui. Então, represou o mar. Então, quer dizer, Deus fez uma espécie de uma represa, tá? Represou o mar. Estabelecendo-lhe portas. Pera lá. Então, o mar tem alguns lugares que eles chamam de portas, porque eles não tinham um entendimento melhor, tá? De falar o que era, mas uma boa explicação. Que portas são essas? É onde o mar entra e o mar sai. Então, pera lá. De onde que o mar entra e o mar sai? O mar, ele é enorme, tá? E às vezes, se você olha algumas cavernas, tá? De tanto que o mar bateu, formaram algumas portas nas cavernas, tá? E as águas entraram naquelas cavernas. Então, eu acho que é isso que eles querem dizer de portas. Ou talvez seja alguma outra porta que a gente não está sabendo aqui, tá? Mas, por enquanto, eu acredito, pensando naturalmente, né, da forma que eu posso pensar, porque eu sou ser humano, eu não sou um ente divino, alguma coisa assim, que saiba coisas além da Bíblia, não. Quando se irrompeu do ventre materno. Então, quer dizer que as águas, elas tinham portas e Deus represou o mar, estabelecendo-lhe portas quando este rompeu do ventre materno. Quer dizer, quando as águas saíam de onde que estavam estabelecidas, ele represou. Pera lá, já está falando aqui. As águas foram represadas. Onde? No gelo, gente, lá no trono de Deus, tá represada ali, gente. Então, essas águas que de vez em quando a gente vê, condensação de chuva e tudo mais, de repente é a água que veio, tá? Através das águas que estão exatamente debaixo da terra e nas águas do mar e as águas dos rios que evaporam, formam aquela condensação e caem, tá? Mas é a respeito de quando Isaías chegou e falou assim: ei, vamos chamar a Deus, pedir para chover. E veio aquela chuva torrencial num lugar só. Caía assim, torrencial.
que encheu o lugar que ele ia botar fogo de água. Quando Deus mandou chuva torrencial, que inundou o mundo inteirinho, tão grande que só Noé sobreviveu. Talvez um ou outro, mas na Bíblia fala que Noé sobreviveu. Noé, a família dele e os animais que ele carregou. Ele tinha duas espécies de animais. Uma fêmea e uma de cada animal. Uma fêmea e um macho. E aí a gente sabe que veio aquela chuva torrencial. De onde que veio aquela chuva torrencial? Logicamente que veio do céu. De onde do céu? Do trono de Deus. Ele mandou aquela chuva. Ele falou assim, eu estou represando aqui essa água aqui, tá? Porque a hora que eu mandar uma transborda ali no mundo, que eu vou alagar o mundo inteiro, porque ele já sabia que ele ia alagar. A gente não sabia, mas ele já sabia. Eu vou ter certeza de ter água suficiente que vai inundar a terra por 40 dias. E depois eu vou deixar a água evaporar. Aí eu vou tirar a água devagarinho, devagarinho, a água vai descer e aí eu vou conseguir limpar a terra, porque água é um sinal de limpeza, é um sinal de limpeza. Tudo que é negócio de água, a gente toma banho, por quê? Para se refrescar? Também, mas é realmente para tirar a sujeira do corpo, tá? Que a gente transpira, a gente tem as células que ficam, sabe, saindo do corpo, né? Assim que com o tempo a gente vai perdendo assim, um pouquinho de células do corpo, tá? No chão que vira poeira. Então não é só poeira do céu que aparece na casa da gente, mas a própria poeira do corpo, né? Então a gente precisa tomar banho, precisa se refrescar também para não ficar cheirando. Então, mas a água é uma coisa, uma ideia de limpeza. Deus mandou água para limpar o mundo, tá? Naquela época de Noé. Aí tem o outro, tem o Salmo 19:1 que fala assim, para o mestre de música, um salmo de Davi, os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então no firmamento já, lá no céu, tá? Que é o firmamento, separação da terra com o trono de Deus, tá? Então aquela parte ali fala que também revelam a glória de Deus. Ô glória! Depois fala assim, Salmo 148:4, louvai-vos vós, os mais altos céus, e vós, águas que estão acima do firmamento. De novo, em Salmo 148:4, que águas são essas que estão acima do firmamento? São os cristais que o João viu, que ele fala em Apocalipse, na revelação que Deus deu para ele. Quando ele abriu os olhos, ele viu tudo aquilo. E ele não sabia que era gelo, que ele não sabia que era água. Ele achou que era cristal, porque o gelo tem parece um cristal. Quando você pega um gelo e você fica olhando assim, parece um pedaço de cristal. Então, o que acontece aí? Deus separou as águas de baixo com as águas de cima. Que águas são de baixo? Dos rios, dos mares, dos lagos, são as águas de baixo. Que águas são as de cima? As águas do firmamento que estão represadas debaixo do trono de Deus. Tá ali, ó. Não é legal? Puxa, espero que eu abri a sua mente agora para você entender aquilo que eu tô falando, tá bom? Um beijo. Qualquer pergunta, olha, se você que tá gostando dos vídeos, quer assistir mais, escreve aí, tá? Me aceita, põe um like aí, põe um gostar, compartilha com os amigos, share, tá bom? Porque isso vai me ajudar também para mim poder espalhar a palavra de Deus para as pessoas. Eu realmente não estou pensando na parte financeira, porque se eu estivesse pensando na parte financeira, quer dizer, Deus vai me abençoar de alguma forma. Eu estou desempregada agora, mas eu tenho fé de que Deus vai me abençoar de alguma forma para eu poder ter essa bênção financeira que um dia vai chegar. Independente de qualquer coisa. Deus fala pra gente que se ele dá alimento para os bichinhos da terra, para os animais da terra, imagina aquilo que ele pode fazer por nós. Eu tenho fé, tá bom? Então, olha, fica na paz do Senhor todos vocês, Deus abençoe, tô indo embora, um abraço, qualquer coisa, coloca uma mensagem aí, não esquece de
gostar e de compartilhar. Beijo. Tchau para todos.